Bom dia, eu sou Isabel Chepilar, eu sou diretora do Instituto Credit Suisse Redding Grifo. Eu acho que como a gente pode contribuir aqui para a conversa hoje é com a nossa visão e experiência enquanto grant maker, né? Nós somos doadores, esse é um modelo de atuação do Instituto já há 10 anos. Eu acho que é um modelo ainda que está sendo discutido, que ainda tem poucas organizações no Brasil que são grant makers. Teve uma pesquisa do GIF a partir do censo de 2016 que mostrou que só 16% das organizações adotam esse modelo que o Instituto já vem adotando há 10 anos. Então, acho que a gente pode compartilhar a nossa experiência e aprendizados e lições aprendidas, que foram muitas nessa trajetória até hoje, né, para quem está começando ou quem está nesse modelo como a gente. E queria agradecer aqui também o CEAP e o Carlos por ter convidado aqui o Instituto. É uma honra fazer parte aqui dessa mesma alegria. Bom, para quem não conhece o Instituto, então só vou passar rapidamente aqui o que é o Instituto Credit Suisse Redding Grifo. A gente surgiu em 2003, nós éramos ainda o Instituto Redding Grifo, né? Já tinha ali um movimento, na época a Redding Grifo era uma corretora e tinha uma vontade ali dos sócios e dos funcionários em participar, em fazer alguma coisa, então já aconteciam algumas ações mais pontuais, algumas gincanas, campanhas de arrecadação, e aí tendo essa vontade foi criada, assim, vamos profissionalizar, vamos, de fato, institucionalizar essa nossa vontade. Inclusive, a gente tem pessoas aqui da plateia, a Carla, o Idis, organizações e pessoas que fizeram parte lá em 2003, ajudaram o Instituto a pensar o que fazer, qual caminho seguir, qual seria a nossa bandeira, a nossa causa, né? E desde o início, a nossa causa, a nossa bandeira foi educação. Dentro de educação, a gente fez um recorte para chegar também nesse recorte que foi educação integral. Então, desde lá de trás, a gente também começou a discutir hoje estão faladas as competências socioemocionais, e talvez até nessa época eu acho que nem a gente nem as organizações ainda estavam preparadas para como absorver esse conteúdo. Então a gente começou por aí, trabalhando educação integral. Acho que também uma pessoa que foi muito importante nessa época no Instituto foi o professor Antônio Carlos Gomes da Costa, um dos redatores e grandes defensores do ECA. Ele ajudou o Instituto a pensar toda a política pedagógica e metodologia dos programas de educação que a gente então começaria a implementar nas organizações sociais. Então, acho que uma outra característica do Instituto é que a gente sempre optou por trabalhar junto com as organizações sem fins lucrativos. Então, quando a gente começou com esses programas de educação integral, a gente trabalhava a formação dos educadores dessas organizações e numa visão de parceria, que acho que também é uma outra característica que o Instituto nasceu e mantém até hoje. A gente trabalhava ciclos de formação de 3 anos com esses educadores. Então, a gente acreditava e continuamos acreditando que a educação não é uma transformação do dia para a noite, né? É um processo. Então, um outro marco do Instituto, em 2006, quando teve a aquisição da Redding Grifo pelo Credit Suisse, o Credit Suisse manteve o Instituto, manteve a nossa autonomia e manteve também o nosso foco em educação. Em 2009, também tem uma mudança importante, que a gente passa a ser esse modelo atual de doador. O que eu acho importante aqui chamar a atenção é que a gente não teve uma ruptura de modelo com o que a gente já fazia. Na verdade, foi uma conclusão de um ciclo, de um momento. Aqueles programas eles já estavam chegando na etapa final, e o Instituto percebeu que a gente poderia ter um impacto maior ainda, a gente poderia usufruir da expertise e o know-how, né, o DNA do Instituto. A gente está ligado ao mercado financeiro, seria apoiando organizações que já tinham capacidade de execução, organizações sólidas e que já tinham experiência. E aí eu vou entrar um pouquinho mais nessa experiência. Então, hoje, só para vocês conhecerem quais são essas organizações que a gente está apoiando, a gente chama essa nossa carteira de investimento social. Então, uma vez por ano, a gente seleciona os projetos que vão fazer parte dessa carteira, e o CEAP, com muita alegria, é um desses projetos que faz parte da nossa carteira, e a gente aprende muito com eles. E aqui, como vocês podem ver, a gente continua. A educação é o nosso foco ainda, o grosso do nosso investimento continua indo para a educação.
A gente hoje tem 3 frentes principais dentro do campo de educação. Então, a gente apoia projetos que estão na área de ensino profissionalizante. Então, geralmente são cursos que duram de 6 meses até 1 ano e depois buscam inserir o jovem no mercado de trabalho. Atividades no contraturno, que é onde o SEAP entra na nossa carteira. Então, a gente apoia, pode ser projetos desde educação infantil, a projetos com jovens, adolescentes, mas que acontecem no contraturno escolar. E a gente apoia alguns bolsistas, dá um auxílio financeiro mensal para alunos do ensino médio e universitários. E aí é que eu trouxe alguns pontos que, assim, o que o Instituto olha quando a gente seleciona uma organização ou um projeto de educação? Assim, o que a gente busca nesses projetos, o que a gente considera que é um bom projeto? Eu trouxe aqui alguns dos parâmetros, e, inclusive, assim, eu sei que tem várias organizações aqui, depois, se vocês tiverem também ideias, sugestões, é muito bem-vindo e saudável a gente trocar ideias. A gente avalia o modelo de governança da organização, então, qual que é o objeto social, a gente avalia o estatuto, tem conselho, não tem conselho consultivo, conselho fiscal, esse conselho, de fato, ele é participativo, ele acontece na prática ou ele só está no estatuto? As fontes de financiamento da organização, ela depende de uma única fonte? Ela depende só do governo? Ok, depende, mas ela está fazendo algum movimento para diversificar essas fontes de recurso e buscar alternativas? Tem plano de captação? Ok, tem. Esse plano de captação, ele é um plano que está bem estruturado, está sendo, de fato, implementado? A saúde financeira da organização, então a gente avalia a demonstração financeira das organizações e a gente até é bem exigente nesse critério, que a gente solicita demonstração financeira auditada por uma consultoria. Eu sei que isso é um empecilho para várias organizações, porque é um custo, é um investimento, mas a gente entende que é um investimento que tem um retorno, porque abre portas para você captar recursos, porque isso dá uma segurança para o investidor. Então, a gente olha ali quais são as principais despesas, essa despesa está compatível com o projeto, com a execução, com a capacidade de atendimento do projeto, se tem dívidas, tem bens, tem patrimônio, então a gente avalia toda essa parte, e aí o Conselho Fiscal do próprio Instituto do Credit Suisse Red Grifo também ajuda a gente. Isso é uma coisa até que lá a gente busca bastante. Assim, nossa equipe é super enxuta, porque a gente realmente quer que todo recurso e doação que a gente receba vá para a ponta, vá para os projetos, mas a gente conta com uma colaboração enorme, né, do meu conselho, do jurídico, da comunicação. Então, acho que todo mundo aqui passa por isso, de buscar voluntários e ajudas. Então, a gente também faz muito isso lá dentro. Às vezes parece um instituto corporativo, né, tem recurso, faz tudo sozinho, mas, assim, boa parte do meu trabalho é construir alianças internas também para me ajudar enquanto instituto. Um outro ponto que a gente olha é a capacidade de gestão da organização, então gestão de projetos, gestão financeira, gestão de RH. Tem organização que tem muita rotatividade de RH, por que tem? Então, a gente também a gente entra nesse nível de detalhe. Grau de acompanhamento dos projetos, o quanto que a organização, de fato, acompanha aqueles beneficiários, ela está ali na rotina, ela sabe responder o que a gente pergunta. A própria capacidade de resposta também, assim, tem organizações que são super abertas para pensar junto, pensar soluções, inovar, e tem outras que são mais resistentes. Eu acho que outro ponto importante aqui também do Instituto é que a gente é um financiador, mas a gente é um financiador parceiro. Quando a gente aponta alguma questão, ou quando a gente faz 1000 perguntas, né, tem algumas organizações que estão aqui na plateia, que são da nossa carteira, é sempre com o intuito de melhorar, de contribuir. A gente não tem um caráter punitivo, assim, não estou olhando aqui sua demonstração financeira, te questionando por que você está pagando X ou Y, é sempre no intuito de como melhorar. Acho que, como doador, quando a gente faz uma doação, a gente está apostando naquela organização, apostando no sucesso. Então, apostar no sucesso quer dizer, vamos caminhar juntos, e o que tiver aí nessa caminhada para melhorar, a gente está disposto a fazer. Então, essa abertura das organizações também para a gente é relevante. A capacidade de articulação, construir parcerias. A gente acredita lá no Instituto que desenvolvimento social não se faz sozinho. Então, como que a organização articula com redes, com parceiros. Acho que, inclusive, também aqui um ponto para a gente, enquanto instituto e organizações, acho que a gente troca muito pouco entre os nossos pares, fundações e institutos, e as organizações talvez também poderiam trocar mais. Acho que falta, às vezes a gente está ali no dia a dia, tanto problema, tanta coisa, a gente está tão preocupado ali com a criança, com o jovem, que a gente acaba não exercitando isso aqui. Falo por mim mesma, eu tenho 1 ano e meio de instituto, e é o primeiro evento que eu estou falando publicamente do instituto. Então, acho que a gente tem que exercitar isso mais para pensar soluções, né, coletivas.
O perfil do público atendido também, a gente tem maior cuidado assim, se essa organização de fato está chegando em quem mais precisa. O processo seletivo, a gente também avalia como é feito esse processo. A gente já teve projetos que a gente apoiou lá atrás, no início do Instituto, de profissionalização, que a taxa de evasão era altíssima, e quando a gente foi conversar com as organizações, a gente descobriu que o problema era o processo seletivo. A gente estava pegando um jovem que tinha que trabalhar, gerar renda em casa, então não tinha como ele participar do projeto de profissionalização. Então, a gente olha como é feito esse processo e, obviamente, indicadores quantitativos e qualitativos. Acho que, como um instituto financiado por um banco e por uma asset, o quantitativo é super importante. Então, também a gente aperta muito as organizações de fazer o exercício de quais indicadores quantitativos a gente pode ter. Alguns são mais fáceis. Quando eu falo de um projeto de profissionalização, eu tenho lá a faixa salarial, eu tenho a inserção no mercado de trabalho, mas a gente também olha, acho que um outro ponto importante, não basta a gente receber um relatório falando qual que é o salário que ele está trabalhando, aonde que ele está trabalhando, qual a posição que ele está trabalhando. Tem muitos projetos de profissionalização, por exemplo, que hoje a primeira via de inserção no mercado de trabalho é através do jovem aprendiz. É um caminho e é uma oportunidade, mas como que a gente já trabalha numa visão de longo prazo para que ele saia qualificado daquela função para atingir um cargo ainda melhor. Então, todos esses indicadores a gente olha, né? Desempenho acadêmico, também tem um outro parceiro aqui, o INSPER, que está na plateia, a gente também acompanha ali o desempenho dos alunos, não só o desempenho, mas eles estão participando de atividades extracurriculares, enfim, N atividades. E, por último, a parte que também é muito, muito importante é a metodologia e a proposta pedagógica. Então, qual é a qualificação desses educadores que estão nessas organizações? Acho que o CEAP também é um ótimo exemplo. Eles têm a metodologia da preceptoria, que faz toda a diferença. Eles também têm esse vínculo com a família, que é outro ponto super importante. Então, a gente também avalia isso e, claramente, você vê o resultado simplesmente conversando com os alunos beneficiários dos projetos. Você vê quando uma metodologia, de fato, é eficiente e quando uma metodologia, às vezes, ainda está deixando a desejar. Bom, e aí, para tentar esse último slide, eu trouxe aqui para compartilhar algumas percepções gerais aí dos projetos de educação que estão na nossa carteira. Eu vou comentar só 2017 e 2018, que é o período que eu estava já no Instituto, mas algumas características em comum que a gente tem observado nos projetos. Primeiro, a questão da saúde mental. Então, todos esses alunos, seja criança, seja jovem, eles trazem toda uma carga e uma trajetória familiar que exige ali, às vezes, um acompanhamento psicológico. Eu arriscaria falar que todos os nossos projetos assim, seria fundamental se conseguissem ter um psicólogo, um assistente social para dar um apoio, mas, às vezes, por falta de recurso, muitos projetos não têm. A questão de inclusão de pessoas com deficiência física e intelectual também é um investimento, você ter uma estrutura para poder receber essas pessoas. E os educadores, assim, eles acolhem, eles têm maior boa vontade e carinho para receber essas pessoas, mas muitas vezes também por falta de recurso não passam por essa formação de como incluir a pessoa com deficiência. Isso aqui, bom, vocês sabem de cor e salteado, mas a mãe como chefe de família, então a figura feminina é muito, muito forte. Quando são pouquíssimos homens e quando tem, eles são muito participativos, mas ainda são muito poucos. A questão da violência e segurança, e principalmente em 2 projetos que a gente apoia no Rio de Janeiro, é uma questão que impacta muito os nossos projetos. Né? Você tem tiroteio lá na favela da Maré, Cidade de Deus, todo dia, e o que a gente vê na televisão é só o tiroteio policial e bandido, mas, na verdade, você tem lá o tiroteio todo dia entre as facções. Esse é o grande problema, é o que não sai na mídia. E aqui dá um ponto importante. Então, por exemplo, esses projetos lá do Rio, a gente tem observado que a evasão vem muito alta. Eu poderia, como financiador, falar: a evasão está alta, não vou financiar. Mas eu acho que cabe também, enquanto investidor social, entender o contexto que está inserido. Se todo dia, se o amigo alguém que morreu, como teve a Rede da Maré, um dos coleguinhas, numa troca de tiro, faleceu, é óbvio que isso impacta o projeto, tanto os professores e educadores como as crianças. Então, acho que é nosso papel também entender o contexto onde o projeto acontece. A parte de sexualidade e gênero também é muito, muito forte, e eu acho que os educadores também estão se preparando, lidando com isso. A questão do núcleo familiar
que eu acho que é uma outra característica do SEAP, tem que trazer para perto a família, não dá para a gente trabalhar só o indivíduo, porque senão quando ele volta para aquele contexto familiar que o Maurício apresentou aqui, de quais são as referências que você tem. Então, no SEAP, teve um dos jovens que falou, os preceptores, para mim, eu tive 5 ao longo de todo o projeto, a importância que eles tiveram como referência. Eu chegava em casa, minha mãe não sabia de faculdade, que era USP, que era Unicamp, hoje ele está lá na Unicamp, porque ele teve pessoas ali no SEAP que mostraram para ele possibilidades. Bom, base muito fraca da escola pública, também todos vocês sabem, mas acho que isso é um ponto importante, porque quando a gente está falando dos projetos sociais, eu acho que também eles têm que saber até onde eu vou conseguir contribuir com esse aluno, porque às vezes ele vem com um gap tão grande, com uma lacuna tão grande do fundamental do ensino médio, que você não vai conseguir ali em 1 ano ou 2 anos suprir todo esse gap que ele já teve da escola. Então, assim, é um desafio para o projeto social saber o quanto que ele realmente consegue impactar aquela vida. E, por último, o que acho que é um bom exemplo aqui que o Germano trouxe é essa adaptação de metodologia. Assim, o aluno, esse modelo de sala de aula, né, que está falido, não é o que funciona. A gente tem que o tempo todo inovar, pensar como é que a gente torna atrativo esse ambiente aí de escolar ou contraturno. E aí, para finalizar, eu roubei uma frase, não sei, eu li em algum relatório de atividades essa semana de alguma organização, então pode ser até que ela esteja aqui, mas eu achei que casava muito para o momento que fala que o sucesso está onde a determinação e a oportunidade se encontram. E eu acho que casou muito bem, porque eu vejo o papel do Instituto hoje é muito fazer esse elo entre a determinação, então todos esses jovens que querem, que falta às vezes uma oportunidade, e projetos como o SEAP e diversos outros são essa oportunidade que muitas vezes a gente pode estar dando para esse jovem que tem a vontade, que tem a garra, tem a resiliência. Então, a gente, enquanto financiador, se a gente conseguir promover esse encontro, eu acho que é o caminho que a gente acredita que está sendo correto. Obrigada.